Boa noite. Paz e graça. Graça e paz. E qual era o outro? Paz do Senhor. Verdade. 1 Timóteo 6, dos versos 11 até o 14. Do 11 até o 14. Talvez a minha versão esteja um pouquinho diferente dos irmãos, mas acho que não muito. Diz assim, 1 Timóteo 6, 11, 14. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Diante de Deus que preserva, a vida de todas as coisas, e diante de Cristo Jesus, que na presença de Pôncio Pilatos fez a sua boa confissão. Eu exorto você a guardar este mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui. Obrigado porque o Senhor nos dá a graça de ouvir a Tua voz, de ouvir a Tua palavra. Obrigado porque, mesmo não sendo digno, o Senhor veio até nós, Pai. Que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, purificar os nossos corações, aceitar o nosso louvor, a nossa adoração. E o Senhor venha falar à Tua igreja, Pai. O Senhor venha falar aos nossos corações. Apesar de mim, Pai, usa-me apesar das minhas limitações. Que essas pessoas saiam daqui ouvindo ao Senhor e não a mim. Obrigado pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Bom, a gente ouviu ontem, na nossa última palestra, uma mensagem muito boa sobre traumas emocionais, mas que envolviam, entre outras coisas, a romantização de diagnósticos, né? De como, ultimamente, nós temos ou romantizado ou tratado como algo legal diagnósticos. E aí foi envolvido TEA, foi envolvido TDAH, foi envolvido bipolaridade e outras. E o pastor, quando ele me chamou aqui, ele me convidou para continuar, como nós estamos no mês, né, chamamos mês da família, a continuar trabalhando esse tema sobre a inclusão. Principalmente porque eu me vejo nesse quadro onde eu, pessoalmente, estou envolvido, né? Para quem não sabe, há um tempo atrás, coisa de 2 anos atrás, eu me vi com um diagnóstico de TEA e mais tarde, uns 5 meses depois, o diagnóstico de TDA, que, por incrível que pareça, é só TDA mesmo. Ele não pôs o H no final, né? Então, eu me vi nesse meio. E, por um lado, quando você recebe um diagnóstico desse, acontecem 2 coisas. E eu até comentei numa pergunta que eu fiz ontem. A primeira delas é você sentir um peso que cai das suas costas. Você fala, poxa vida, era isso. Então, era isso. Está tudo explicado. Todas as dificuldades, todos os problemas que eu achava que todo mundo passava, que na verdade só eu passava. Tudo faz sentido agora. Mas, ao mesmo tempo, os problemas, eles ainda não são resolvidos. Você agora tem o nome do problema, a causa do problema, você sabe dizer o porquê as coisas acontecem, mas elas ainda acontecem, elas ainda estão lá. Você não resolveu o problema. Você percebe que, apesar de saber o nome, os problemas ainda estão lá. Isso você se vê novamente tendo que lidar com esses problemas. Só que agora não mais como uma incerteza, mas como uma certeza. Certeza de que essa é a sua vida. De que não é coisa da sua cabeça. De que essa é a vida que o Senhor te deu, com todos os benefícios e também com todas as dificuldades que isso implica. Só que eu não queria tratar disso como uma simples palestra, como nós vimos hoje. Porque ao longo das semanas, o pastor me chamou, no começo do mês, na primeira palestra, né? Deus foi
tratando comigo de forma muito pessoal, muito íntima. Não apenas como uma palestra, mas como um sermão que o próprio Deus colocou no meu coração conforme eu ia lendo os textos e preparando isso aqui, esse estudo. Então, eu queria tratar de como é que Deus está aliás, onde Deus está nessa história? Onde a igreja está nessa história? Porque a gente ouve que a igreja é um lugar de pecadores, um hospital, um lugar que acolhe pessoas. Mas qual o papel da igreja? E como Deus está lidando com essas coisas? Como Deus me ama tanto e me permite passar por coisas tão complicadas? Coisas que às vezes só eu sei que eu estou passando, só eu sei que estou sentindo, só eu estou vivendo, só eu estou vendo. Bom, antes de tudo, eu falei que eu não queria dar uma palestra, mas eu vou ter que dar uma introdução, né? Então, o TEA no qual eu estou envolvido, para quem não sabe, é o autismo. Antes era conhecido como síndrome de Asperger, né? Havia essa diferenciação de Asperger e autismo. Hoje está tudo dentro do mesmo transtorno. E esse espectro, esse transtorno, aliás, ele afeta basicamente três áreas. Dependendo da pessoa, existem mais áreas, mas essas três sempre se fazem presentes. Primeiro é o comprometimento na interação social. Há uma dificuldade na interação social. O segundo é na comunicação verbal e não verbal. Há problemas de entendimento com duplo sentido, sinais não verbais, como um olho piscando, um sinal com uma mão, coisas assim. Assim como há problemas na comunicação verbal. Coisas que são com duplo sentido, há uma dificuldade de entendimento. Porque há uma literalidade naquilo que se fala. E existe também o comportamento restritivo ou restrito e repetitivo. O que seria isso? Rotina. As coisas sempre são do mesmo jeito, ou precisam ser do mesmo jeito, para que não haja confusão na cabeça do autista. Para que ele não se sinta desorientado ou não se sinta perdido. Né? E os sinais, eles geralmente vão acontecer e vão aparecer ali na primeira infância. A partir dos 3 anos, eles se tornam mais evidentes. Vale dizer que, conforme a ciência avança, e não somente a ciência avança, mas o preparo de profissionais ele vai avançando, fica mais fácil identificar e dizer com certa propriedade quem tem esse diagnóstico e quem não tem. Então, conforme os profissionais vão entendendo e estudando mais o assunto, eles vão conseguindo ser mais capacitados a identificar este problema. Por isso que a gente vê um número crescente até de pessoas que estão sendo diagnosticadas até na fase adulta, porque eles se descobrem tendo essas dificuldades e que elas não são necessariamente normais, vamos dizer assim, partilhadas pela maioria das pessoas. Então, o autismo ele é um transtorno neurológico que ele varia muito, de pessoa para pessoa. Existem esses 3 pilares que estão sempre presentes, mas ele varia muito. E a vida ela acaba sendo muito desafiadora para quem tem autismo, para quem tem TDAH, para quem tem outros transtornos, como bipolaridade, por exemplo. Só que o autismo e o TDAH, por exemplo, ele tem uma peculiaridade que é não ter deficiência física ou sinais físicos. Então você não consegue dizer que alguém tem ou não simplesmente olhando. Diferente de, por exemplo, alguma pessoa que tem uma síndrome de Down. Ela tem características físicas que são peculiares a quem tem essa síndrome. Então, todos nós temos dificuldades. Todos nós temos dias difíceis. Alguns têm mais, outros menos. Só que isso não é uma competição. E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente pode minimizar o sofrimento de alguém porque eu sofro também. Ou a gente pode supervalorizar o nosso sofrimento e esquecer que as pessoas sofrem também. Uma escada de 30 degraus, todos que forem subir essa escada vão ter que subir os 30 degraus, independente de quem seja. Só que alguém que sobe com um saco de cimento nas costas, sobe com muita mais dificuldade do que alguém que está sem nada. A vida é essa escada. Existem degraus para subir. E a gente cansa de subir degraus. Exige um esforço. Mas de algumas pessoas exige um esforço a mais. E aí é onde começa a entrar a questão do acolhimento. O que a gente tem que fazer?
Como a gente tem que lidar com isso? Como eu, que estou inserido nesse meio, preciso lidar com essa situação? E aí eu queria dirigir para os que vivem nisso. Não necessariamente o autismo, mas pessoas que podem ter TDAH, pessoas que podem ter qualquer outro tipo de transtorno. No texto que nós lemos, nós vemos Paulo dizendo a Timóteo que nós devemos seguir a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão, combater o bom combate da fé e tomar posse da vida eterna da qual nós fomos chamados. Quase sempre a vida vai ser cansativa, se não for seguida de rotina. Para alguns, a rotina em si só ela é cansativa. Para outros, a quebra da rotina é mais cansativa. Tudo isso pode levar a gente a desanimar e a se perguntar o porquê. Por que tem que ser tão difícil? Lembrando, eu estou falando para pessoas que se veem com dificuldades envolvidas com algum transtorno. Eu quero pegar eu nesse exemplo, porque eu posso falar com propriedade. Às vezes, a gente eu, no caso, paro para pensar e me perguntar, por que tem que ser tão difícil? Por que tem que ser tão difícil coisas básicas? E aí a gente vê que é um transtorno e não uma mera dificuldade. Coisas básicas como fazer amigos, ou continuar ou cultivar os amigos já feitos. Por que tem que ser tão difícil continuar uma conversa ou iniciar uma conversa? Por que tem que ser tão difícil eu não sentir ansiedade, no caso de quem tem TDAH? Por que tem que ser tão difícil eu não conseguir dormir? Por que tem que ser tão difícil eu passar por tudo isso? Por quê? Mas por que eu preciso passar por tudo isso? Porque Deus simplesmente não tira essas dificuldades. Ele não me ama? Ele não me chama de filho? Nesses momentos, nos momentos em que a gente se vê no meio da nossa dificuldade, no meio do nosso problema, é aí que Deus fala com a gente aquilo que ele falou, por exemplo, para Isaías. Isaías 49, versículo 15, o Senhor diz para Isaías: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho de seu ventre? E aí eu pergunto para as mães: pode alguma mãe não ter bondade pelo seu filho? Não se compadecer do seu filho? Pode alguma mãe não sentir amor pelo seu bebê? A gente sabe que pode, né? Infelizmente. E aí Deus vai dizer: ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Isaías estava vivendo um momento onde Israel ia sofrer o exílio, ia ser saqueado. Pessoas iam morrer e as que sobrevivessem iam ser levadas para fora, e aquela geração nunca mais veria o seu país, nunca mais veria os seus pais. Obrigado. E Deus está dizendo: eu não me esqueci. No caso de Israel, eles estavam vivendo a consequência dos seus próprios atos. Por mais de uma vez, Deus disse: abandonem o seu mau caminho. Abandonem o pecado que vocês estão praticando. Abandonem essa vida que vocês estão levando. E não foi uma, não foi duas, não foi três, foram várias vezes. Israel permanecia vivendo a sua vida. Porque, afinal de contas, eu sei o que é melhor para mim. Eu sei o que me faz feliz. Quem é Deus para me dizer o que é melhor para mim? Isso é bobagem. Minha vida é tão boa. E aconteceu. O exílio veio, as mortes vieram. Pais que ficaram sem seus filhos, filhos que ficaram sem seus pais. Mas ainda assim, Deus disse para essas pessoas: eu não me esqueci de vocês. E Deus não se esquece da gente. Não é porque eu tenho dificuldades que Deus está se esquecendo de mim. Muito pelo contrário. Ele está cuidando de mim em meio às dificuldades. Quando a gente para ver que o apóstolo Paulo, que tanto sofreu por Cristo, que tanto fez pelo Evangelho, alguém que, de certa forma, merecia o título que hoje dão a ele de santo, não como alguém que deve ser buscado para intercessão, mas um homem santo,
separado por Deus, alguém de quem nós deveríamos seguir o exemplo. Até esse homem pediu a Deus: tira de mim esse espinho. E lhe foi negado. Até Paulo não teve trégua em uma de suas lutas. E olha que Paulo chegou a dizer que considerava tudo lixo. Tudo que ele tinha era lixo, perto do que ele ganhou em Cristo Jesus. Tudo que ele havia deixado para trás, sua vida de fariseu, a sua possível riqueza, seu possível grupo social, talvez família, amigos, tudo isso não era nada comparado àquilo que ele havia ganhado em Cristo Jesus. E se existe alguém que nós podemos nos inspirar além de Cristo, esse alguém é Paulo. Como ele próprio disse, sejam meus imitadores. Porque Paulo é bonzão, porque Paulo é incrível, porque Paulo é... Não. Porque ele imitava a Cristo. E Cristo é o alvo de todo cristão. Existem coisas na minha vida, na nossa vida, que não vão ser tiradas. Não vão ser tiradas. Podem ser, mas talvez não sejam. Eu não posso, como muitos fazem, dizer: hoje nós vamos orar por você e Deus vai curar essa sua condição. Eu não posso prometer isso. Eu posso dizer que nós podemos orar e, se Deus quiser, Ele vai te curar. Mas eu não tenho como te garantir isso. Existem limitações em mim que vão permanecer. E existem limitações que podem até aumentar. Porque não é sobre o que eu sei fazer, não é sobre o quão bem eu falo, não é sobre o quanto eu sou inteligente, o quanto nós somos fortes, o quanto nós somos capazes. É sobre quem está através de mim, apesar de mim, fazendo tudo cooperar para o meu bem e para o bem do próximo. Não é sobre mim. Não é sobre o que eu faço. Não é sobre quem eu sou ou quem eu deixo de ser. É sobre quem me chamou para ser que Ele quer que eu seja. O diagnóstico ele pode ser, então, libertador. Porque você passa a se conhecer. Você passa a saber os seus limites. A entender o porquê você age da forma que você age. A saber o que evitar para que tal problema não se agrave. E a saber aonde você pode ou não pode ir. O que você pode ou não pode fazer. Só que ao mesmo tempo que é libertador, ele vai ser um fardo. Porque você vai carregar ele o resto da sua vida. Você vai carregar a certeza de que isso é real. A sua dificuldade é real. Não tem para onde fugir. Não tem cura. Isso, apesar disso não definir quem você é, porque você não é o TDAH, você não é o autismo, você não é a sua bipolaridade, você não é a sua ansiedade. Apesar disso não ser você, faz parte de quem você é. Enquanto estivermos aqui neste mundo, corroído pelo pecado, isso vai fazer parte de quem nós somos. Um atleta paralímpico, nós temos inclusive Olimpíadas, paralímpicas, ele nunca irá competir em times ou em competições com pessoas que não têm deficiência. Por uma questão óbvia. Só que isso não quer dizer que ele não vai competir. E esse é o ponto. Que é inclusive uma parte da pergunta que eu fiz ontem para o pastor Juscelino. Até onde a minha limitação é algo em que eu devo me conformar e entender realmente? Aqui é o limite. E até onde eu só estou na minha zona de conforto? Até onde eu sei que daqui eu não passo para tá melhor assim, eu não vou mexer porque é confortável. O atleta, ele pode não competir com pessoas que não têm a mesma deficiência, porque seria desleal. E ninguém requer isso daquele atleta. Ninguém pede para um atleta cadeirante que joga basquete que compita na NBA. Ninguém pensa nisso. E se alguém fizesse isso ou exigisse isso, ia chamar essa pessoa de louco. Então, não precisamos nos culpar por não conseguirmos ser como algumas pessoas são, ou como a maioria é. Mas isso não quer dizer que o atleta não compita.
Então, não vou me fechar. Quer dizer que agora eu vou me fechar na minha condição e os outros que se virem para me aturar. Não é assim. Não é dessa forma. Ah, os outros que eu não vou mudar. Eu sou assim. Como é aquela música? Eu nasci assim, eu vivi assim. É, Gabriela? Não funciona assim. A vida não é centrada em mim, nas minhas necessidades. É pelo contrário. A minha vida deve ser centrada em Deus. E se eu for pensar em alguém, deve ser primeiro no próximo, antes de mim. Deus pode não ter dado 10 talentos para mim, não pode ter dado 10 talentos para Raquel, para o pastor. Ele pode ter dado um só. Toma aqui, ó, um talento. Só que ele vai te cobrar pelo um talento que ele te deu. Ah, eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei mexer, nada, não sei fazer nada. Não é possível. Não é possível. Nem que você saiba ouvir, acolher, entender. Às vezes você sabe orar. Às vezes você sabe abrir a porta da sua casa. Hospitalidade é um dom descrito nas Escrituras. Tem gente que sabe ser hospitaleira. Tem gente que tem dificuldade. Alguma coisa eu sei fazer. E essa alguma coisa, Deus não me deu para que eu enterre e finja que não está lá. Porque Ele vai me cobrar de todo o talento que Ele me deu. E a quem mais é dado, mais será cobrado. Mais será requerido. Talvez o caminho seja 2 vezes mais difícil para mim e para você. Talvez a escada que você tenha que percorrer, você tenha que percorrer com tijolos nas costas, com peso nas costas. E isso é triste dizer, mas acontece. Acontece nas melhores famílias. E como eu gosto de dizer, nas piores é com mais frequência, né? Mas acontece. Só que é aqui, nesse momento, nesse ponto, onde eu percebo que eu tenho que trilhar essa vida com as dificuldades que me foram impostas pela fé. Porque de fé em fé é que vive o justo. Porque o justo viverá pela fé. Foi esse versículo que deu o estopim para a reforma na cabeça de Lutero. Mas onde entra então a igreja? Falei muito sobre nós, nos vendo no meio desse turbilhão, no meio desses problemas. E a igreja? Pessoas, e aí eu vou citar o autismo como exemplo, pode incluir a síndrome que você quiser. Essas pessoas passam uma vida onde elas estão o tempo todo deslocadas, ou sobrecarregadas, ou ainda solitárias, mesmo que coberta ou rodeada de pessoas. E em meio a um mundo onde tudo funciona diferente, onde todas as coisas foram feitas para outras pessoas que não são como você usar, é como um canhoto que se vê num lugar onde só existem ferramentas para destros. Ele se vê vivendo nesse mundo. E como ele vai usar coisas feitas para destros se ele é canhoto? Se vira, na maioria das vezes. Dá seus pulos, né? Em meio a esse mundo onde tudo funciona de uma forma diferente, onde quase nada é feito para você, pensando em você, onde você tem que se desdobrar. A gente tem até um termo de masking, que é se mascarar literalmente, assumir uma postura ou um papel que precisa ser socialmente daquele jeito para ser aceito. Justamente para se encaixar e se adaptar. Mesmo assim, existe um outro problema que eu queria chamar a atenção, que acontece com muita frequência e a gente não se dá conta. Vocês já ouviram um comentário, alguém? E aqui eu quero, antes de falar, não se sinta mal se você já disse esse comentário, tá? A gente às vezes fala isso não é por mal. Mas vocês já ouviram alguém dizer para um autista, o seu autismo é leve, né? Aí eu me pergunto, leve para quem? Ah, mas você sabe falar, você não se bate. Tá, mas e o peso de não ter amigos ou não conseguir fazer amigos?
não conseguir manter contato, de um dia fora de casa ser o suficiente para você querer passar uma semana sem falar com ninguém porque você está sobrecarregado, e a dificuldade que você tem no trabalho de ter que lidar com uma demanda cada vez maior, porque o mundo está assim, agilidade. E se você não correr, você fica para trás. E numa casa onde você precisa todos os dias, ou num trabalho onde você precisa todos os dias fazer coisas diferentes, sabendo que se você não segue a sua rotina, sua cabeça fica uma loucura. E a ansiedade ataca. E agora? Leve para quem? Essa ideia, ela também pode levar as pessoas a presumirem que se o autismo é leve, então eles não precisam de assistência, não precisam ser acolhidos. Ah, se você tem TDA, não tem H, você não é tão imperativo, ou você tem um TDAH, mas não é tão, né? Você consegue se controlar, então tá tudo bem, segue a vida. E a pessoa esquece que o outro tem uma condição e precisa de assistência. Outra coisa é, nossa, você não tem cara de autista. E aí, o que seria uma cara de autista? Que cara eu tenho que fazer para parecer autista? É bem parecido com o anterior, né? Com um ponto. Só que aqui o preconceito, ele fica um pouquinho mais claro, porque é como se a gente colocasse essa condição como se fosse um estereótipo, como se tivesse um estereótipo. O autista é aquele que sai gritando, berrando, se batendo, fica balançando de um lado para o outro, se mexendo. Isso existe. Mas não é isso que determina. E aí, de novo, você não precisa achar que você é a pior pessoa do mundo porque você disse isso alguma vez, ou várias vezes. Eu ouço isso direto. Já ouvi isso, acho que de todo mundo que eu conheço. Quase todo mundo. Particularmente, eu não me ofendo. Porque eu sei, hoje, eu sei quando a pessoa está falando por maldade e quando não está. Então eu não me ofendo. Só que, apesar de eu não me importar, quem disse que essas palavras podem não machucar alguém? E é esse o ponto. Não me dói. Se alguém virar para mim e falar, ô, você é mó autista, hein? Não me dói. Não me machuca. Não machuca mesmo. Mas e as pessoas que se doem? Que se machucam? Como eu acolho essas pessoas? E aí, Filipenses, Paulo vai dizer lá em Filipenses, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando o outro superior a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Nós somos desafiados a pensar no outro antes de pensar na gente. Antes de pensar em nós mesmos. Temos que considerar o outro superior. Paulo ele não diz que o outro é superior. Ele não está falando que você baixa a bola, que você não é tudo isso. Não. Ele está dizendo assim, ó, finge que. Vamos brincar de fingir? Vamos brincar de faz de conta? Faz de conta que o outro é superior. E haja como o outro fosse superior. É isso que Paulo está dizendo. Trate o outro como se ele fosse superior a você. Pense primeiro no outro. Como então eu posso ajudar essas pessoas? Por exemplo, existem muitos que têm sensibilidade auditiva, por exemplo. Alguns é no tato, outros é no paladar, alguns são com luzes e cores fortes, mas muitos têm sensibilidade auditiva. E em janeiro nós fomos para Joinville e que surpresa foi a minha quando entrando na igreja de lá, Ondadura, na recepção tinha um balcãozinho escrito assim, ó, protetores auriculares. Por quê? Porque eles sabem, eles entendem e eles pensaram, nós podemos estar recebendo pessoas que têm esse problema. Como eu posso tornar a vida dessa pessoa um pouquinho melhor enquanto ela estiver aqui? Porque a igreja é isso. E o som deles é alto, gente. É muito alto. Foi uma bênção de Deus ter aquilo lá. Porque é muito alto. E eles sabem disso.
E sabendo disso, eles pensaram, a gente pode resolver esse problema. Uma atitude simples. E são esses descartáveis, laranjinhas de espuminha, que vem no saquinho. Coisas simples, mas que salvam a vida de algumas pessoas que estão ali. Existem pessoas que têm dificuldade para manter o foco. E aí a gente entra no TDAH. E muitas igrejas, principalmente as mais tradicionais, têm uma linguagem muito difícil. A começar pelas escrituras e pessoas mais velhas, que, esse é o jeito deles de falar. Ninguém está recriminando isso. Eles falaram assim a vida inteira. Aqui que está a dificuldade. É difícil eu pensar no outro antes de mim. Porque dá trabalho prestar atenção na necessidade do outro. Dá trabalho pensar no problema do outro. E dá mais trabalho ainda ter que me desdobrar em função do outro. Talvez para facilitar a vida do outro, para cuidar da outra pessoa, eu tenha que mudar coisas que eu sempre fiz. Coisas que eu gosto. Jeitos de falar, palavras que eu amo. Atitudes que eu sempre vi como normais. Talvez eu tenha que reinventar todo o meu jeito, pelo menos ali com aquela pessoa. Para que aquela pessoa se sinta melhor naquele momento. Para que aquela pessoa consiga entender o que eu estou falando. E eu estou aqui falando, pastor, quando vem aqui também está falando, Fabiano, da palavra de Deus. Que adianta eu dizer o que está escrito aqui, explicar o que está escrito aqui, em palavras que ninguém, ou que algumas pessoas não entendem. Vai ser como uma semente que não vai penetrar no coração. Deus pode fazer? Pode, porque Deus é poderoso. Mais poderoso do que a limitação do pregador. Mas por que a gente vai dificultar? Porque eu sempre fiz assim. Mas será que ter essa dificuldade não seria o certo a fazer? Ou eu devo me conformar com o que eu sempre fiz, que sempre deu certo? É sempre bom lembrar que quando nós estamos lidando com filhos de Deus, quando nós não nos importamos com esses filhos de Deus, o pai deles, ele vai sentir. Imagina você, pai, você, mãe, quando alguém faz pouco caso do seu filho. Como é que você fica? Você acha que Deus é insensível? É isso? Você acha que Deus não vai se importar? Estão maltratando meu filho lá, não tem problema. Ele dá conta. Não é assim. Para entrar na última parte, eu separei em 3 pontos, pastor, tá vendo? Eu quero lidar com todos nós. Todos nós, independente de nós sermos neurotípicos ou neurodivergentes, tendo síndromes ou tendo problemas neurológicos ou não. Todos nós, Paulo vai dizer que somos chamados a seguir a justiça, a piedade, a fé, o amor, perseverar e ser manso. Ele vai dizer todas essas coisas no texto que a gente leu. Ele vai dizer mais, combater o bom combate. Aos que se veem como limitados, por qualquer que seja a condição, você também é chamado a tomar posse da vida eterna. E isso é dado a todos. Não importa o nível de dificuldade que você passe. Se tem algum momento que a gente pode dizer, eu tomo posse, é nesse momento, da vida eterna. Porque ela lhe foi dada. Não deixe ninguém, e aí eu incluo você mesmo, não deixe ninguém e nem você mesmo usar a sua limitação como um impedimento para viver uma vida diante de Deus, desenvolvendo o seu talento e obedecendo a Deus. Ao contrário, se alegre e se glorie na sua fraqueza, que foi o que faz parte do texto que nós cantamos hoje. Porque é na sua fraqueza que Cristo te faz forte. Um dia você fez, e se não fez, eu espero que faça,
Um dia você fez diante da igreja a sua profissão de fé. Você jurou diante de Deus servir a Deus e servir a igreja. E a igreja não é só a instituição, são os seus irmãos. E irmão não carrega a placa de igreja. Assim como aquela igreja lá em Joinville, que nem é presbiteriana, me serviu naquele dia, eu tenho o dever de servir meus irmãos, não importa de onde eles sejam. No dia que você fez, e se não fez, no dia que você fizer a sua confissão, você será chamado a servir e a guardar imaculada essa confissão, até que Jesus volte. A nossa missão aqui é guardar o nosso juramento diante de Deus, em ser fiéis, íntegros diante de Deus, obedecendo a sua palavra e seguindo os seus caminhos. Não importa onde eu esteja, não importa a minha dificuldade. Não porque Deus não se importe com a minha dificuldade, mas porque Ele me capacita apesar das minhas dificuldades. E aos que não enfrentam essa luta, o seu chamado é o mesmo. No caminho, só lembre de ajudar aqueles que andam um pouco mais devagar, porque tem alguma dificuldade, alguma restrição. No fim, todos nós, espero eu, estamos indo para o mesmo lugar. Para o mesmo lugar. Nós todos estamos servindo ao mesmo Senhor, debaixo da mesma graça. Então, o mais importante é, e aqui entra no final. Primeiro, as minhas limitações não me definem. Não importa quais sejam. Deus vai me cobrar daquilo que Ele me entregou para fazer. Não acho que não, porque Ele vai. Mas o mesmo Deus que me cobra é o Deus que me capacita a andar e produzir aquilo que Ele me deu como talento, a multiplicar esse talento. Deus não fala, vai, anda e se vira. Não, Ele vai comigo, na minha frente, do meu lado, atrás de mim, por mim e comigo. Deus não abandona. Ainda que uma mãe esqueça do seu filho, Deus não esquecerá dos seus filhos. A igreja deve acolher essas pessoas. E talvez isso seja difícil no começo. Talvez você tenha que deixar de fazer coisas que você sempre fez. Talvez você tenha que adaptar coisas que você sempre fez. Talvez você tenha que mudar a sua visão de certas situações. Mas nós estamos aqui para servir uns aos outros, com o que nós podemos. E por último, o mais importante, não importa quão rápido você vá, quão lento você vai, não importa qual a sua dificuldade, caminhe guardando a fé que você recebeu. Nunca se esqueça do Senhor que te chamou. Nunca se esqueça da fé que Ele te deu. Isso é o mais importante. Guarde o seu tesouro. Porque aonde estiver o seu tesouro, e eu vou mudar um pouquinho o versículo, liberdade poética. Aonde estiver o seu tesouro, ali vai estar o seu Deus. E aonde está o seu tesouro? Aonde está o seu coração? Onde está o seu coração? Tem que estar em Cristo. Somente em Cristo.